vamos começar a estudar a equação reduzida da reta. Aqui nós temos a fórmula da equação reduzida da reta, que é y igual a vezes x mais b, onde a e b são coeficientes, ou seja, são números, né? O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O a, ele está relacionado com o ângulo que a reta forma com o eixo x, né? Ele tem essa relação aí com o ângulo formado pela reta com o eixo x. O b é o coeficiente linear, ele é o ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, o ponto onde a reta corta o eixo y. Primeiramente, eu tenho aqui alguns modelos de equações reduzidas da reta. Neste primeiro modelinho aqui, eu tenho y igual a 2x mais 1. Identificando coeficientes aqui, eu sei que o a, que é o coeficiente angular, vale 2. E que o b, que é o coeficiente linear, vale 1. Em seguida, eu tenho um outro exemplo aqui, que é fx, função de x, que é a mesma coisa que o y, igual a menos 3x mais 2, onde o coeficiente angular a vale menos 3 e o coeficiente linear b vale mais 2. Depois, eu tenho um outro exemplo aqui, função x, que é y, mesma coisa, né? Igual a menos x mais 3. Então, eu tenho aqui o meu coeficiente angular a valendo menos 1 e o coeficiente linear b valendo mais 3. E por fim, eu tenho aqui y igual a menos 2x menos 1. Coeficiente angular a vale menos 2 e coeficiente linear b vale menos 1. Temos aqui, então, as fórmulas para calcular esses coeficientes a e b. Em se tratando do coeficiente angular, que é o a minúsculo, nós temos duas fórmulas. A primeira, m. M é a mesma coisa que o a. Ambos significam coeficiente angular. Na fórmula, ele fica assim: m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ou yb menos ya sobre xb menos xa, de acordo com a informação que o enunciado propor. E temos essa segunda fórmula aqui, que é m igual, ou seja, coeficiente angular a igual a tangente de alfa, tangente do ângulo dado. Quando que eu uso uma fórmula e quando que eu uso a outra fórmula? Aí, isso vai depender das informações propostas pelo enunciado do exercício. Para enunciados onde a informação que consta ali são os valores das coordenadas de 2 pontos, por exemplo, eu vou usar esta fórmula para calcular o a, que é o coeficiente angular. Agora, se o exercício estiver me dando informação gráfica com valor de ângulo, aí eu vou usar esta fórmula para encontrar a tangente deste ângulo e calcular o valor do coeficiente angular. Em relação ao coeficiente linear, conhecido pelo bzinho, né, o b minúsculo, nós sabemos que é a ordenada onde a reta intercepta o eixo y, ou seja, é o ponto do eixo y onde a reta corta. Temos aqui alguns exemplos para deixar isso aqui de forma mais clara. Primeiro exemplo, determinar a equação reduzida da reta, representada abaixo. Então, veja, este exemplo aqui, ele nos fornece informações gráficas, geométricas,
que está aqui o plano cartesiano, formado pelos dois eixos, o eixo das abscissas, que é o eixo X, o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Eu observo que aqui eu tenho um ponto E e tenho uma abertura de 45 graus. O primeiro passo para se escrever uma equação reduzida de reta é identificar o valor de A e B. Isso deve ser feito em todos os exercícios. Para se escrever uma equação reduzida de qualquer reta, eu preciso conhecer os seus coeficientes. Eu preciso conhecer os valores do A e do B. Para identificar o valor dos coeficientes A e B, eu vou seguir este roteirinho aqui. Primeiro passo é anotar as coordenadas do ponto que o exercício me informa. Então, o exercício está me informando aqui o ponto E. E eu vou anotar estas coordenadas. O E tem coordenadas 5 e 2. Eu anoto aqui. Ou seja, no X vale 5 e no Y vale 2. Essas são as coordenadas do ponto E. Porém, eu tenho um outro ponto aqui, que é esse aqui, que é o ponto A, que tem coordenadas, que eu vou anotar aqui, são os valores desse ponto no eixo X e no eixo Y. Portanto, coordenadas valendo 3 e 0. Vale 3 no eixo X e vale 0 no eixo Y. Qual dos dois pontos que eu vou usar na fórmula? Aquele que eu quiser. Por quê? Porque os dois pontos, eles são pertencentes à mesma reta. Então, é indiferente a escolha. Eu posso escolher usar o ponto E ou escolher usar o ponto A. Ambos me permitem chegar na equação reduzida desta reta. Ok? Então, voltando aí, primeiro passo é anotar as coordenadas do ponto dado. Aqui são os pontos dados, ponto A e ponto E. Estão aqui anotadas as coordenadas. Em seguida, nós vamos calcular a tangente do ângulo. Então, este ângulo, ele tem uma abertura de 45 graus, né? Eu vou calcular, então, o coeficiente angular através da tangente deste ângulo. Como foi dito anteriormente, o coeficiente angular, eu tenho duas fórmulas para cálculo. Uma é utilizando as coordenadas e outra é utilizando o ângulo. Uma vez que o exercício me fornece o ângulo, eu vou calcular a tangente deste ângulo. E a tangente de 45 graus é igual a 1. Logo, o coeficiente angular, que é o A minúsculo, lá na fórmula da equação reduzida, vale 1. Bom, nós já encontramos o valor do A, já identificamos que vale 1. Falta agora identificar o coeficiente B. Então, tá anotado aqui, A igual a 1, acabamos de calcular, e eu escolhi o ponto E para usar na fórmula, mas poderia ter escolhido o ponto A, como já foi dito. Nesse caso, X vale 5, Y vale 2, então eu vou pegar aqui a fórmula da equação e vou trocar o A, o X e o Y, para que eu possa obter o valor do B. Trocando, então, eu tenho Y, que o valor é 2, igual, eu tenho A, que o valor do A é 1, vezes, eu tenho X, que vale 5, mais B. Então, agora, eu tenho uma equação do primeiro grau e eu vou resolver para encontrar o valor do B. Começamos pela multiplicação. 1 vezes 5 é 5. Portanto, eu vou ter 2 igual a 5 mais B. Por fim, eu vou isolar o B, deixá-lo sozinho deste lado, passando este mais 5 para o lado de lá como menos 5. E resolvendo este cálculo. Menos 5 mais 2 é menos 3.
menos 3 igual a B, então o coeficiente linear B é igual a menos 3. Ou seja, o ponto onde a reta corta o eixo Y, no caso de fazer a representação gráfica, é menos 3. Uma vez que eu conheço o valor do coeficiente angular A e o valor do coeficiente linear B, eu já posso escrever a minha equação. Então, eu vou ter Y é igual a A, que eu sei que vale 1, vezes X, mais B, que eu sei que vale menos 3. Veja, eu peguei este modelinho da equação reduzida e troquei os valores de A e B. A eu troquei por 1, que é o resultado aqui. E o B eu troquei por menos 3. E não troco nem o valor de X e nem o valor de Y, porque eu estou escrevendo uma equação. E vou ficar com 1 vezes X é X, mais com menos é menos, portanto eu coloco o sinal aqui e vou descer o 3. Y é igual a X menos 3. Esta, então, é a equação reduzida da reta que é proposto aí no enunciado do primeiro exemplo. Continuando aqui nosso estudo, nós temos mais um exemplo, que é o exemplo número 2. Determinar a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A de coordenadas 1 e 2 e B de coordenadas 0 e 0. Bom, para escrever a equação reduzida da reta, o primeiro passo é fazer o que foi feito no exercício anterior. Identificar o valor do A e do B, que são os dois coeficientes da equação. Vamos ver a informação que o exercício nos passa. São dois pontos que pertencem a essa reta. O primeiro ponto tem coordenadas x e y, e o segundo ponto também coordenadas x e y. Portanto, eu vou considerar o primeiro ponto como x1 e y1, e o segundo ponto como x2 e y2. Vamos calcular primeiro o valor de A, que é o coeficiente angular, através desta fórmula aqui, que é a fórmula que se encaixa com as informações contidas no enunciado. Vamos substituir o y2 pelo seu valor correspondente, que é o 0, menos o y1 pelo seu valor correspondente, que é o 2, sobre x2, seu valor correspondente aqui é o 0, menos x1, seu valor correspondente aqui é o 1. Vamos, então, resolver este cálculo. 0 menos 2 é menos 2, sobre 0 menos 1, menos 1. Então, aqui eu tenho uma divisão, né? Uma fração, uma divisão de dois números negativos. Então, vale a regra de sinais, menos com menos é mais, e 2 dividido por 1 é 2. Portanto, o coeficiente angular, que é o A minúsculo, vale 2. Agora que nós encontramos o valor de A, quanto vale o nosso B? Precisamos achar este valor. De que maneira? Pegando a fórmula aqui da equação e substituindo o Y, o A e o X. Para o Y e o X aqui da fórmula, eu posso escolher qualquer um dos dois pontos, porque ambos pertencem à mesma reta. Eu vou pegar como exemplo o ponto A. Vamos, então, trocar o Y pelo seu valor correspondente aqui, que é 2, igual a A, que nós calculamos aqui, que também deu 2, vezes X, que aqui no nosso exemplo vale 1,
I mais B. Vamos resolver esta equação do primeiro grau, começando aqui pela multiplicação. 2 vezes 1 é 2. Portanto, eu vou isolar o B, né? Deixar o B sozinho. E vou passar este mais 2 que eu tenho aqui para o lado de lá com o sinal invertido. Então, eu vou ter menos 2, continuando esse mais 2 aqui, igual a B. Então, eu vou ter que o B é igual a 0. Este é o valor do coeficiente linear, ou seja, a representação gráfica deste exercício, a reta vai interceptar o eixo Y no zero, vai passar pela origem do sistema cartesiano. Vamos escrever a equação reduzida desta reta. Pego este modelinho aqui e vou trocar os valores de A e B pelos valores calculados aqui anteriormente. Portanto, eu vou ficar com Y igual. Meu A vale 2 vezes X mais o meu B igual a 0. Igual a 0. 2x mais 0 é 2x. Então, aqui eu tenho a equação reduzida da reta que foi proposta aí no enunciado do segundo exemplo. Tenho aqui um terceiro exemplo, é uma representação gráfica aqui para determinar a equação reduzida da reta. Sabemos que nós temos que priorizar esta condição aqui, que é identificar o valor dos coeficientes A e B. Para isso, eu vou anotar as coordenadas destes dois pontos que pertencem a esta reta aqui. Sabemos que esta reta, ela continua aqui e vai formar um ângulo com o eixo X. Porém, nós não sabemos a medida deste ângulo. Portanto, nós não vamos usar a fórmula da tangente para calcular o A, que é o coeficiente angular. Nós vamos usar esta fórmula aqui, a fórmula das coordenadas. Mas para isso, nós precisamos identificar as coordenadas desses pontos. Então, eu vou chamar este ponto aqui de ponto A e esse aqui de ponto B e vou escrever as coordenadas. Ponto A tem coordenadas 1 e menos 1, veja. E o ponto B tem coordenadas 0 e menos 3, conforme está aqui. As coordenadas do ponto A são o x1 e o y1, e as coordenadas do ponto B são o x2 e o y2. Então, vamos encaixar essas informações na fórmula que nós temos aqui. Lembrando que o M é o coeficiente A que nós estamos calculando. Então, y2, que vale menos 3, menos, esse menos vem para cá, ó, o y1, que aqui vale menos 1, sobre x2, que no meu exemplo aqui vale 0, menos x1, que no meu exemplo aqui vale 1. Vou fazer aqui embaixo. Bom, vamos resolver a conta aqui desta linha de cima. Menos 3, menos menos 1. Menos com menos é mais. Então, eu tenho, na verdade, menos 3 mais 1. E fazendo este cálculo, eu chego em menos 2. Menos 3 mais 1 vale menos 2. Embaixo, eu tenho 0 menos 1. Portanto, 0 menos 1 é menos 1. Logo, o meu M, que é o coeficiente angular A, vale menos com menos é mais. E 2 dividido por 1 é 2. Então, vale 2. Esse é o valor do A, do coeficiente angular. Agora, nós precisamos identificar o valor do B. Quanto que vale o coeficiente linear? Então, para isso, nós vamos pegar o modelo, a fórmula da equação
reduzida da reta e vamos substituir os valores de y, de a e de x para poder obter quanto vale o coeficiente linear b. Posso pegar qualquer um desses dois pontos, porque ambos os pontos pertencem à mesma reta, então qualquer um dos dois vai me mostrar a sua equação reduzida. Eu vou escolher desta vez o ponto B, então eu vou usar as coordenadas x e y, 0 e menos 3. Vamos começar por aqui, y, que no caso vale menos 3, igual a A, que vale 2, vezes x, que vale 0, mais b. Vamos resolver a equação do primeiro grau, que é essa linha aqui, começando pela multiplicação. 2 vezes 0 é 0. Portanto, eu tenho menos 3 é igual a 0 mais b. E 0 mais b é b. Logo, o coeficiente linear vale menos 3. Ou seja, o ponto onde a reta intercepta o eixo y é menos 3. De fato, aqui no gráfico, o ponto onde a reta intercepta, ou seja, corta aqui o eixo y, é o menos 3. Então, eu precisaria fazer esse caminho todo aqui para achar o valor de b? Não. Eu posso simplesmente, através de olhar para o gráfico, de observar, já identificar esse valor. Lembrando sempre, coeficiente b é o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, o bzinho, o b minúsculo, vale menos 3. Como é que fica, então, a minha equação reduzida? Y é igual a A, que vale 2, vezes x, mais o b, que vale menos 3. Por fim, eu chego em y igual a 2x, mais com menos é menos. 2x menos 3. Então, tá aqui a minha equação reduzida da reta proposta aí no terceiro exemplo da nossa aula.